nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. A liturgia de hoje, desse terceiro domingo da Páscoa, nós contemplamos esse evangelho que inicia com aqueles 2 discípulos que vão até os apóstolos para anunciar a experiência que eles tiveram com Jesus Cristo. E se nós olharmos bem, no evangelho de hoje, nós temos uma grande exortação sobre a palavra. Essa palavra que nós precisamos conhecer para anunciar, para testemunhar a todas as nações. Por isso que, se nós olharmos bem, as passagens da ressurreição, como também toda a vida de Cristo, é cercada de menções àqueles textos antigos, as prefigurações que são realizadas na vida do próprio Cristo. Por isso que Jesus lhe diz: "A paz esteja convosco", porque os antigos, o profeta Isaías principalmente, havia dito que o Messias seria reconhecido como o príncipe da paz. Jesus também, quando diz que bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão reconhecidos filhos de Deus, ou seja, a promoção da paz, a transmissão da paz é uma experiência com o ressuscitado, porque é um transbordamento do Espírito. Por isso que nós precisamos cada vez mais andar nesse caminho de seguimento, para que nesse caminho de seguimento nós possamos aprender com Cristo. Mas nós precisamos dedicar tempo de meditação, de leitura, de conhecimento da palavra, porque quem não conhece a palavra não conhecerá Cristo. E se nós não conhecemos a palavra, nós não vamos conseguir identificar na pessoa do próprio Cristo aquele que deveria vir a esse mundo para salvar a humanidade, aquele que deveria vir a esse mundo para ser sentido da nossa própria vida. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama e nos exorta a essa prática de leitura e meditação da palavra. Por isso que o evangelista vai relatar que Jesus deu inteligência para que eles entendessem as Escrituras.
Ou seja, todos nós recebemos o dom de inteligência, de entendimento, esse dom do Espírito Santo que nos é garantido através do batismo, porque no batismo nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Todos nós temos esse dom, mas se nós não usarmos esse dom através dessa dedicação da leitura, da meditação da palavra, nós não conseguiremos verdadeiramente com inteligência entender profundamente a nossa vida e a vida de Cristo. Nós não conseguiremos permanecer no caminho de seguimento. Por isso que precisamos meditar a palavra, conhecer a palavra. E hoje no Evangelho, diferente do Evangelho de São João, onde Jesus mostra as mãos e mostra o lado, hoje Jesus ele mostra as mãos e os pés para dizer aos seus discípulos, para que eles tenham em suas mãos as obras dele e nos pés possam ter os mesmos passos que o próprio Cristo. Aqui nós vemos justamente os efeitos da leitura da palavra, porque uma vez que nós lemos a palavra, nós nos colocamos cada vez mais a caminho, nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo. Nós teremos nos nossos pés os passos de Jesus Cristo, porque estaremos caminhando na mesma direção. E teremos na nossa mão as obras de Jesus Cristo para realizar essas obras de caridade, de misericórdia para com o mundo, para com as pessoas que estão à nossa volta. Uma vez que vamos lendo diariamente a palavra de Deus e meditando e permitindo com que o Espírito Santo, pelo dom de inteligência, nos dê o entendimento profundo dessa palavra, mais nós colocamos os nossos passos na direção dos passos de Cristo. Mais nós vamos convertendo o nosso interior para que verdadeiramente nós possamos ter nas nossas mãos os atos do próprio Cristo. E por isso que, se nós olharmos bem no final do Evangelho, o próprio Cristo vai dizer: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Ou seja, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas, nós precisamos desse contato com a palavra, esse contato diário, para que assim nós possamos verdadeiramente buscar essa obra de conversão interior e mudar cada vez mais a nossa forma de agir, para que dessa forma nós possamos também, arrependidos dos nossos pecados, possamos continuar esse processo de conversão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dedicar tempo à meditação da palavra, ao conhecimento de Cristo através da palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Ela manifesta o seu poder na nossa própria vida. E quanto mais nós nos abrirmos a esse poder da palavra, mais nós conseguiremos verdadeiramente experimentar a presença de Cristo ressuscitado em nossa vida, através de uma verdadeira vida nova, uma verdadeira vida cristã, uma verdadeira vida de filhos de Deus, que testemunham e manifestam a pessoa do próprio Cristo através da sua própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.